Olá, bem-vindo à nossa 8ª aula sobre fitoterápicos e compostos bioativos na dermato. Eu sou o Dr. Guilherme Marques e vamos falar hoje sobre a segurança, interações e efeitos adversos dos fitoterápicos na dermatologia. Eu acho um tópico de suma importância porque até então estou advogando muito em prol, isso é muito legal, mas para um curso a nível da Uniguaçu, um curso que prevê que você saia daqui sabendo manejar isso num passo ali inicial e sempre muito acolhido por nós, mas enquanto está todo mundo falando sobre o que é bom, o que é espetacular, o que é lindo, ninguém está pensando no viés daquilo ali. Então, considere essa 8ª aula como um diferencial para o teu curso. E, de um modo geral, né, há um mito, né, dessa segurança natural sobre compostos naturais que fitoterápicos, que na dermato. A dermato, de um modo geral, ela já é subestimada pela via de aplicação. Uma pomadinha, um creminho. Ah, mas é meu filhinho, recém-nascidinho, vou usar essa pomadinha que tem clobetassolzinho, e aí vai lá, a criança tem um baita de um problema, uma aplasia de adrenal, e falece, sabe? É trágico, parece cômico falar dessa maneira, mas é trágico. E infelizmente as pessoas subestimam isso e aqui não é muito diferente, ainda que sejam compostos naturais. Então essa aula é para desmistificar, é para que você tenha um compliance, um olhar muito certeiro sobre o que você está usando, tá? Sabendo que tudo tem um viés, tudo é metabolizado. Se tudo é metabolizado e pode piorar alguma outra região que também está preocupada em degradar um fármaco, um alimento, ou que vai passar com um ginkgo biloba e vai passar por um procedimento cirúrgico e vai lá banhar toda a sala cirúrgica de sangue, a gente tem que saber o que estamos fazendo e o que estamos usando e quais são os limites, as limitações daquela questão. Então, essa aula é para você que tenha apreço por uma boa prática clínica. Bem, fácil acesso à medicação, né? Essa automedicação também amplia muito esse risco aí, né? De interações medicamentosas. Reações adversas, uso inadequado, vias de uso inadequadas também, muito comum aí ultimamente. Especialmente sem um acompanhamento de um profissional capacitado para tal. Então, eu lhe pergunto se você pergunta aos seus pacientes sobre o uso de fitoterápicos ou se você assume que eles te contariam espontaneamente. Não perca a oportunidade de perguntar. Eu já vi atrocidades acontecer em centro cirúrgico porque o paciente tomava aquele extratinho lá de ginkgo biloba e sangrou um monte sem ninguém saber. E ninguém sabe o que está acontecendo. Então, sempre pergunta. Isso daí, se vocês estão aqui hoje, é porque vocês se preocupam com essa questão e querem saber mais, não há por que não se preocupar e não colocar isso na sua anamnese. Então, quais são os eventos adversos mais comuns? A dermatite de contato é um deles, né, com reações alérgicas ou irritativas, que são os efeitos mais frequentes, né, relatados. Rash cutâneo também, né, isso pode acontecer. E o que mais dá, né? Com a aloe vera, lembra que eu comentei? Não é com componente da aloe vera por si só, né, da babosa, mas lembra que tem aquele produto que ela faz também para se proteger e ficam com canalículos na borda da folha da babosa e que tem que ficar de pé para escoar inteiro num potinho de água para também não ficar grudando lá no fundo do teu pote e uma vez que isso daí saia, aí sim você poderia usar. Então, tem pessoas que não, que cortam, batem tudo no liquidificador, viram um sopão e toma banho daquilo ali. Isso vai dar dermatite de contato. Tá? A própria rena, né, a tintura por rena, a calêndula pode também dar, o própolis pode gerar esse problema, a arnica também nem sempre é boa, que fica com um frescorzinho, mentol, não, mas às vezes isso daí pode ser o suficiente para dermatite de contato. Uma grande briga que a gente tem também, eu digo isso também lá no universo da cannabis para fins medicinais. Até pouco tempo atrás, todo produto tópico com cannabis para fins medicinais ia arnica, ia mentol, e nem sempre eu posso usar isso, ainda mais quando eu estou pensando em doenças com perda da contiguidade cutânea, que a gente já sabe muito bem, você sabe muito bem, que é a rosácea, que é a dermatite de contato, que é a psoríase, entre algumas outras. A fotossensibilização, a fitofotodermatose também. Então, aqueles presentes nos citros, né? Como hipericon,
Eles também podem induzir algumas reações fotoalérgicas ou fototóxicas quando você vai lá, o banho de aroeira, por exemplo. Eu tinha comentado na aula, acho que não na aula anterior, na outra, mas o banho de aroeira. Ah, fui lá, fiz um chá, tomei banho de aroeira. Fui no sol, fiquei vermelho com bolha de entrada no pronto-socorro com queimadura de 2º grau. A gente tem que ter essa preocupação. Então, e também, além disso, né, depois da reação cutânea, você ainda pode ter uma alteração pigmentar. Então, pode criar uma hipercromia pós-inflamatória, que não é um melasma, que não é um névoa de Ito, que não é nada disso. A sua pele sofreu uma ação, respondeu ali naquela camada basal, com aqueles melanócitos que nós já estudamos, que tem aqueles movimentos, aquela célula dendrítica, né, aqueles braços, jogou melanina ali aonde não devia, essa melanina foi lá para a derme e se alojou lá, parecendo uma tatuagem. Hipercromia pós-inflamatória, demora para sair, às vezes é um insucesso também tratar. Tem que lançar mão de laser, tem que lançar mão de fórmula de Kligman, de hidroquinona e daí em diante. Também pode gerar bolhas, né? Queimaduras e lesões persistentes também, que de alguma maneira toda essa compensação do nosso corpo ela não se dá e aquilo ali cronifica. E também efeitos sistêmicos, né? Então a ingestão oral de alguns fitoterápicos pode causar uma toxicidade hepática, renal, interações medicamentosas graves, então principalmente idoso, né? Que carrega esse conhecimento aí ancestral, muito bom, obrigado, mas o quanto que a ciência realmente olha para aquilo ali. Idoso que tem polifarmácia, está tomando 10, 12 medicamentos lá, que eu vou colocar só mais um ginkgo de lobo, é bom para a cabeça. Ele vai lembrar melhor das coisas, mas ele toma varfarina, porque infartou. Ele toma clopidogrel, panzugrel. E aí, o que eu vou fazer? Vai sangrar? Vai bater a perna lá na cama e vai sangrar, enfim, não dá. Tá? Então, muito atento com isso, uma anamnese sempre vai muito bem. Percam tempo com isso. Ainda mais se vocês têm a oportunidade de ter paciente particular. Façam isso, tá? Porque eu digo isso não porque o paciente particular merece uma tratativa melhor do que o outro, mas porventura você consegue ir lá e dar mais tempo para isso. O ideal é sempre ter mais tempo para isso, ainda que você tenha que brigar por isso. Então vamos lá no chá verde, benefícios e riscos. O chá verde ele contém cateninas, né? Como a epigalocatenina, né? Galato, que a gente já falou muito bem, que é lá essa sigla, né, EGCG, e é associado a algumas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes. E o uso tópico ele é amplamente seguro, né, e benéfico para a fotoproteção e também para o controle do envelhecimento cutâneo, e o uso oral também é feito, mas ele pode promover alguns efeitos adversos gastrointestinais e uma hepatotoxicidade se usado em doses elevadas ou por um período muito prolongado. E as populações mais suscetíveis são aquelas com maior risco de reações adversas. E quais seriam elas? Né? Polifarmácia, idoso, criança, imunodeprimido, quem não está com uma imunocompetência ali boa. E mesmo, né, esses compostos que são amplamente aceitos, né, eles têm que ser avaliados com critério, com o que está mais entrando naquele organismo. O Confrei e a microbiota cutânea, né? Synphytum officinale. Ele é tradicionalmente utilizado, né, como cicatrizante, contém alguns alcaloides aí, que são reconhecidamente hepatotóxicos quando ingeridos. E alguns estudos, né, extra-vivo, né, eles mostram que a microbiota cutânea ela é capaz de metabolizar parte desses alcaloides, o que reduz sua toxicidade com o uso tópico. É interessante. Agora, quando você vai lá e usa muito disso daí, vai necessitar de outros tipos de metabolismo, há um risco, né? Então não é nulo, né? Porque você está usando ali na pele, mas não sei se vai passar por primeira passagem lá pelos fígados. Não, às vezes fica um risco. Pensando também, né, quando a gente falou naquelas primeiras aulas, na segunda aula, de hipoderme. Hipoderme tende a abrigar, né? Se você tem muito tecido gorduroso, ele tende a abrigar algumas toxinas. E esse efeito se amplia. Isso não só, né, para fitoterápicos aqui, mas também para fármacos. Então, o risco nunca é nulo. Tá? Para nada, praticamente, a não ser para água. E nem o ácido fólico mais, a gente fazer essa piada, né, de usar o ácido fólico, até ter alguém a ideia de fazer um vape e colocar alguns acetatos lá de fólico e ver que o que
Via oral poderia se usar até em grávida, quando era uma via inalatória, desenvolvia EVALI, né? E esses colapsos pulmonares com morte lá de um monte de adolescente no Reino Unido e também nos Estados Unidos. Então, temos que pensar numa toxicidade cumulativa, na possibilidade de uma absorção sistêmica, no não condicionamento do fígado e do rim, seja para metabolizar ou seja para expelir. Se aquela metabolização, ou melhor, metabolização não, a excreção será feita via fezes ou via renal, se o paciente é renal crônico ou não, se eu posso usar. Enfim, tudo isso daí são farmacologia básica, a gente tem que se debruçar. Algumas reações a clássicos, hora do print, tabela, todo mundo gosta de fotografar, então essa é a hora. Centela asiática, muito comum na cicatrização e no anti-envelhecimento, mas pode gerar dermatite de contato, prurido e eritema. O Pericon perforatum é um anti-inflamatório, pode promover, né, uma fotossensibilidade, uma dermatite. O própolis, muito bom como cicatrizante, antimicrobiano, legal, mas também pode ter uma dermatite de contato, que eventualmente pode ser a nível de mucosa também, então sempre muito bom, né? Porque dermatologista que só cuida de pele e epiderme, mucosa também entra nisso daí, também todo profissional tem que examinar. A odonto tem um olhar muito mais atento, claro, né, para isso. Aloe vera, né? Hidratante, cicatrizante, calmante também, só que se não for muito bem selecionada, muito bem preparada, pode gerar uma dermatite de contato, uma fotossensibilidade. E também sempre lembrar, né, que por mais que talvez elas sejam um pouco mais indolentes, quando você está no indivíduo, você está numa atmosfera totalmente diferente. Tem muitos outros fármacos ali atuando, principalmente idoso, diabético, hipertenso, e a gente pode ter alguns problemas. Pois bem, e por quê, né? Por que outro fármaco ali ele pode ter uma sobreposição e desencadear algo que para 99% das pessoas não fariam? Por conta da modulação do citocromo P450, que nada mais é do que um cromossomo presente lá no nosso hepatócito que está vinculado com toda essa metabolização. E essas famílias de enzimas, CYP1A2, CYP3A4 e daí em demais, cada uma delas vai metabolizar, vai gerar fatores para metabolizar esses ativos. Só que quando você tem um ativo para ser metabolizado pelo mesmo sítio, o que acontece? Eventualmente, essa primeira droga pode fazer com que essa família de enzimas fique muito em volta, muito comprometida em metabolizar muito rápido tudo, ou em lentificar isso, e esse fármaco fica correndo ali no organismo, sem fim, demorando cada vez mais para ser excretado. Então, uma farmacocinética, esse fármaco, tudo que você colocar para dentro, ele tem um começo, uma absorção, uma metabolização, uma excreção e uma distribuição, né, nesse meio, desculpa, então uma absorção, uma metabolização, uma distribuição e uma excreção. O que vai se sobrepor, né? Então, trouxe aqui alguns exemplos. Diversos fitoterápicos interferem na metabolização hepática de alguns fármacos, como o alcaçuz, né, potencializa os corticoides, os diuréticos. Quem usa corticoide? Que está precisando ser imunossuprimido, ou pós-cirúrgico, diurético, principalmente hipertenso. A gente usa, né, não sei se alguém aqui usa ou conhece alguém que usa hidroclorotiazida, espironolactona, furosemida. E aumenta o risco de hipertensão também e de hipocalemia. Porque uma vez que você está, e principalmente os diuréticos, eles acabam trabalhando com sódio, potássio para dentro e para fora do corpo, para assim você conseguir pegar mais volume, expelir. Enfim, você pode ter uma depressão maior, por exemplo, de cálcio. Isso não é interessante, isso daí pode gerar quadros muito graves, pode gerar também, para quem não sabe, alterações no registro eletrocardiográfico, então o eletrocardiograma pode vir com aquelas alterações de onda de repolarização, que é a onda T. Ginkgo biloba, falei ali no começo, né, da nossa aula, interfere na coagulação cutânea, aumenta o risco de sangramento com anticoagulantes. Então, olha, tive um acidente numa coronária, um entupimento de coronária, coloquei um stent, vou ficar ali 6 meses tomando clopidogrel. Tá bom, vou lá usar, continuo com aquele meu remedinho que eu compro em qualquer lugar aí da feira, que é o ginkgo biloba, e aí eu tenho um sangramento excessivo quando eu bati o tornozelo na quina da porta. Pô, não dá. Bem,
Aloe vera, né, pode causar dermatite de contato, né, causar fotossensibilidade. E pacientes polimedicados, pacientes com doenças crônicas, idosos em uso de múltiplos medicamentos apresentam maior risco daquelas interações graves, né, que está tudo sendo degradado ali, metabolizado, aliás, pelo citocromo, P450, as enzimas, e uma anamnese ela consegue mitigar essas questões. É fácil, é só perguntar. Bem, também infelizmente, a gente também vê uma espécie de greenwashing também nessa temática da nossa aula. E o que é um greenwashing? É você falar que você trazer um rótulo verde para aquele produto. Você tem esse apelo para o natural, e a partir desse apelo você vai lá e diz que o seu produto ele é natural, ele é sustentável, ele não agrediu a abelha, ele foi feito de acordo com uma comunidade lá no sul da África que tem uma economia regenerativa e no final ele é feito numa indústria em Guatapará enfim, não tem nada a ver com nada do que ele está promovendo. E além disso também, quando isso já não é tão transparente, o que você pode imaginar da produção disso? Então, alguns cremes chineses, né, comercializados como naturais, a gente entra em acesso com isso por meio de plataformas de venda, eles contêm às vezes corticoides potentes. Eu falei ali no começo que corticóide tem nome e sobrenome, corticóide tem intensidade, hidrocortisona até pode ser usado naquele bebezinho, mas você usar um clobetasol que está oculto num medicamento de uma procedência duvidosa, seu filho começa a ter problemas na formação óssea ou começa a criar barba com 3 anos de idade, já levanta suspeita. Então, sempre saibam o que vocês estão comprando, o que vocês estão prescrevendo, o que vocês estão indicando, tá? Isso vale muito, né? Principalmente para quem é influenciador também e porventura não tem, às vezes, um conhecimento técnico aí adequado. Então, consequências de você usar, por exemplo, um corticoide que está oculto lá, um clobetasol que está ali dentro de um creminho para criança. Atrofia cutânea, é um rebote inflamatório, uma resistência microbiana, especialmente em pacientes com barreira cutânea fragilizada. É muito comum, inclusive, a gente ver isso em dermatite atópica. Dermatite atópica, você não vai lançar mão de corticoides mais potentes do que a desonida, do que, no máximo, a mometasona, que é um corticoide de média potência. De novo, a gente tem que erradicar, tanto na nossa mente quanto na mente dos nossos próximos, que desses binarismos burros, que só maquiam burrice. E o corticoide bom é o corticoide potente. Corticoide de baixíssima potência não presta, porque não melhora nada. Não melhora nada até ter problema e ter que ir lá correndo no pronto-socorro. Bem, metais pesados também. Então, análises laboratoriais, na certificação de análise, que identificam cádmio, chumbo, mercúrio, arsênio e alguns produtos fitoterápicos aí de venda livre. A cannabis medicinal, em especial, é uma planta, e não é a única, mas é uma planta que tende a englobar tudo que tem no solo. E tudo que tem no solo, por vezes, é metal pesado. Então, sabendo que temos produtos com isso, você, profissional da saúde, que pode prescrever isso, que está autorizado a essa prescrição, você tem que se debruçar em cima de certificação de análise. Invariavelmente, nosso país, Brasil, ele tende a migrar para algumas coisas, né, na sua caminhada, ainda que com atraso, típico que nos é condicionado também, como países latino-americanos, a gente é condicionado a caminhar, a caminhar caminhos, trilhar caminhos que ocorreram assim, nos Estados Unidos, em alguns outros países. Invariavelmente, nos Estados Unidos, isso aconteceu. Então, usar produtos aí de origem muito duvidosa, você fazer uso enfim, de certificações de análise ali que são dúbias, de colocar produtinho que deveria ter um apreço um pouco maior, como em gôndolas aí de um mercado. E, invariavelmente, quem paga isso no final das contas é o cliente ou o paciente e tudo mais. Bem, nanotecnologia também tem riscos ampliados. De novo, a gente falou lá em veículos e formulações, mas aqui quando a gente entra em nanotecnologia,
Já tiramos esse estigma, né, de que tudo que é nano é moderno, é atual, tudo. Não, às vezes nanoformulações, que são essas nanopartículas lipídicas, né, os lipossomas, os fitossomas, que o foco dele é aumentar, né, a permeabilidade, a penetração cutânea e a biodisponibilidade desses compostos ativos. Mas, eventualmente, você faz um composto que não é tão ativo, que não é tão estável, desculpa, ou que é muito permeável e ele não consegue também ser degradado, ele não consegue ser achado, ele fica ali rodando ele tudo. Então há um limite dessa nanoformulação. Então, eu trouxe aqui o caso da curcumina, né, nanoencapsulada. Ela apresenta uma maior estabilidade, também permeabilidade, mas o seu perfil de eliminação também vai se modificar. E é preciso validar, né? Então, alguns estudos regulatórios específicos eles são essenciais para a gente conseguir usar, apostar nesses fármacos com confiança. E também temos lacunas de pesquisa. Então, muitas formulações ainda carecem de algumas avaliações toxicológicas, usados em humanos. Foram feitos estudos ali em murinos, foram feitos estudos in vitro e a gente não sabe como isso vai se dar no nosso corpo. Então, um pouco a gente pode também ser empírico e ficar prescrevendo isso e ver o que está, até porque a gente não coleta. Quem faz isso, quem está com essa falta de apreço, também não coleta informações de uma maneira adequada. Bem, então, sempre a gente pode alcançar sinergismos desejáveis, mas a gente também tem que ter o dobro do nosso apreço, né, da previsibilidade. E você, a sua atuação de profissional da saúde, como que você consegue mitigar tudo isso daí? Com uma anamnese direcionada, então inclua perguntas específicas, né? Você está usando algum produto natural, algum suplemento, algum chá, né, um creminho lá que alguém te deu? Eles tendem a omitir isso porque eles mesmos subestimam de novo, se eles já subestimam o clobetasol na criancinha, imagina o que eles vão fazer com barbatimão tópico. Então, natural demais não vai fazer mal, sabe? Tire essa coisa da cabeça de vocês e dos seus pacientes. Orientação tem que ser individualizada. Então, sobre o uso correto, oriente sobre o uso correto e seguro, né? Aplicação tópica é diferente de ingestão. E vice-versa, o tempo de uso, quando está associado com outros medicamentos, quando tem uma necessidade de outro acompanhamento, quando tem doença hepática, doença renal, autoimune aqui também vamos considerar, diabetes, querendo ou não, dificulta muito o funcionamento da linfa, do sistema linfóide, de drenagem dessa pessoa. Tirar um histórico de retirar a vesícula, igualmente. Polifarmácia, idoso com polifarmácia. Para cada sintoma que ele sente, um farmacêutico, um médico, um clínico, um fisioterapeuta está lá prescrevendo uma coisa diferente. No final ele está com 30 coisas ali e uma coisa começa a anular a outra. E a farmacovigilância também. Muito importante é uma coisa que eu percebo que no Brasil pouca gente faz, a não ser no público, tá? E ponto para o SUS nisso, porque em todos os locais que eu trabalhei no SUS, isso aí era algo que pesavam ali. Então, reporte as reações adversas, participe ativamente dos sistemas de notificação. A Anvisa já não tem braços para pegar todas as lutas para si. Se ainda assim a gente omitir, não notificar, não reportar, pô, não dá. Eu entendo que também na nossa prática às vezes é difícil, mas anote, faça isso. É por um bem comum que é você, o seu bom trabalho e também a saúde do seu paciente. Então, conhecer as interações não é precaução excessiva, é um cuidado clínico responsável. Bem, desmistificamos a segurança natural. É natural, é seguro. Então, não, nem todo fitoterápico é seguro, principalmente via oral. E uma ação natural e uma ausência de riscos ocorrem quando a gente faz uma anamnese bem direcionada, quando a gente estuda o que a gente está prescrevendo e também quando a gente consegue olhar para um global daquele paciente e ver o que mais pode gerar. Principais pontos. Segurança de fitoterápico deve ser um dos pilares da prática responsável. A via de administração influencia diretamente o perfil de segurança. Lembra do caso lá do ácido fólico. Tudo bem que ninguém fuma vape de uma maneira terapêutica, mas até para a categoria A, de segurança para gestante. Foi colocado num vape e matou o adolescente. Lacunas regulatórias que permitem uma heterogeneidade de formulações e padrões de qualidade. Eu não estou falando que todo sistema regulatório também é lindo, maravilhoso.
Há lacunas, a gente tem que saber isso, a gente tem que discutir isso com outros profissionais e só nos unindo com profissionais de saúde em toda a sua multidisciplinaridade que a gente vai conseguir saber dessas nuances, desses outros olhares que por vezes na nossa prática a gente não se preocupa. Responsabilidade compartilhada entre prescritor e paciente. Ter um contato próximo vai fazer com que em algum momento, ainda que fora do seu espaço de consulta, você tenha alguns insights maravilhosos. Bem, futuro da área, né, o avanço da fitoterapia dermatológica exige uma base sólida de estudos clínicos de qualidade, ensaios bem desenhados com uma avaliação sistemática de efeitos adversos, uma padronização das formulações, incorporar práticas aí de farmacovigilância em todas as suas etapas. De novo, produto muito artesanal, cuidado. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. É uma aula mais pesada, eu sei, eu aumentei o tom hoje, mas é porque essa área me pega. Isso daqui eu já vi muito problema e, graças a Deus, tive uma formação que me permite tratar aí complicações e eu espero que você também tenha esse apreço. É o primeiro passo que eu tive para conseguir solidificar esse estudo. Então, até a nona aula.